Na Área 51, um comboio de soldados transporta um pacote altamente confidencial sem saber o que ele contém. Perto dali, um casal recém-casado está dirigindo pela mesma estrada, e o marido fica distraído quando a esposa começa a agradá-lo. Isso faz com que o carro deles bata contra o caminhão militar, causando uma enorme explosão que joga a carga para o meio da estrada. Os soldados se aproximam para recuperá-lo, mas são atacados por um zumbi conhecido como Zeus, que mata todos os soldados em seu caminho sem piedade. Percebendo que as balas não fazem nada, 2 soldados tentam fugir, mas Zeus logo os alcança e arranca a mandíbula de um soldado antes de agarrar o outro para mordê-lo. Em apenas alguns segundos, os soldados também se transformam em zumbis e seguem Zeus até Las Vegas. Naquela noite, o caos e a destruição completos tomam conta de Las Vegas à medida que a infecção zumbi se espalha, fazendo com que a maioria dos moradores e turistas se tornem zumbis também. Logo, mercenários aparecem na área para ajudar a matar os monstros, tanto como trabalho quanto como vingança por terem perdido seus entes queridos no ataque desses monstros. Qualquer pessoa que tenha um arranhão ou gota de sangue é considerada infectada e também morre. Os militares também vêm para tentar lidar com a situação, mas os zumbis aumentam em número incrivelmente rápido e a horda se torna impossível de controlar. Eventualmente, toda a cidade fica isolada do resto do mundo. Alguns anos depois, o governo discute a possibilidade de bombardear toda a cidade de Las Vegas, mas grupos de direitos humanos protestam contra a ideia. O ex-mercenário Scott está trabalhando em uma lanchonete quando é abordado pelo bilionário proprietário de um cassino, Tanaka, que faz uma grande oferta a $200 milhões em seu hotel em Las Vegas. Então ele quer que Scott reúna uma equipe para recuperar o dinheiro antes que o governo bombardeie a cidade. Se Scott aceitar, ele pode pegar 50 milhões e dividi-los entre sua tripulação. Tanaka lhe dá tempo para pensar sobre isso e, como prova de boa fé, ele dá a Scott a planta do prédio. Enquanto isso, a filha de Scott, Kate, trabalha como voluntária em um acampamento na zona de quarentena. Ela é amiga de uma mulher chamada Geeta e a ajuda a cuidar dos 2 filhos. Geeta está pensando em se juntar a uma mercenária chamada Lily para ganhar algum dinheiro para escapar do acampamento com seus filhos, mas quem a avisa que é muito perigoso. A conversa é interrompida pelo segurança Bond, que usa qualquer desculpa para assediar mulheres. Naquela noite, Scott sonha com o dia em que sua esposa se tornou um zumbi e o atacou. Então ele não teve escolha a não ser matá-la na frente de Kate. Inspirado pela lembrança, ele liga para Tanaka para aceitar o trabalho, depois sai para recrutar ex-mercenários para montar uma equipe. Ele começa com seus velhos amigos, encontra Maria trabalhando como mecânica, Vanderoy em uma casa de repouso, e Pintons como piloto. Em seguida, Scott vai atrás de alguns grandes nomes do ramo, a Mike, que ficou famoso matando zumbis para o YouTube, e, por último, Ludwig, um caixa de banco apaixonado por arrombamento de cofres. No dia seguinte, todos recuperam suas armas antigas de seus esconderijos e se reúnem em um armazém abandonado. Mike traz seu amigo Chambles, que, como Ludwig, nunca matou um zumbi. Scott tem que ensiná-los a atacar o cérebro. Então Tanaka mostra a eles uma maquete de seu cassino. Eles não poderão voar sem serem presos, mas há um helicóptero em uma das torres para eles voarem. O plano de Tanaka é simples. A equipe tem 32 horas para entrar na cidade, matar todos os zumbis que ainda possam estar por perto, ligar o gerador do cassino e chegar ao cofre no final de um corredor onde estará cercado por armadilhas. Então Pintons pode levá-los para fora. De lá, Tanaka também faz com que seu chefe de segurança, Morten, vá com eles. A única questão que resta é encontrar uma maneira de entrar. Então Scott vai ver Kate, que não fica feliz em vê-lo após anos de ausência. A princípio ela não quer ajudar, mas muda de ideia quando Scott promete dividir o dinheiro com ela. Enquanto isso, Geeta ignora os avisos de Karen e pede a Lily que a leve em sua próxima missão. Pela manhã, Vanderoy ensina Ludwig a disparar uma arma para que ele possa se defender. Logo Kate aparece com um ônibus de refugiados e os leva para o acampamento fora da cidade, onde revela que Lily será a guia deles em Las Vegas. Sair, Kate encontra os filhos de Geeta sozinhos e descobre que Geeta se perdeu durante a missão, então ela dá um soco em Lily por isso. No entanto, Lily a lembra que Geeta conhecia os riscos e que há uma chance de ela ainda estar viva. Desesperada para encontrar sua amiga, Kate decide se juntar à equipe, o que Scott não aprova. Antes de partirem, Lily afirma que precisa de mais uma pessoa e escolhe Bond para acompanhá-los. Então Lily os guia por uma entrada secreta em um container, e a equipe finalmente chega a Las Vegas, que se tornou uma pequena terra pós-apocalíptica. Eles mal conseguem dar alguns passos antes de ouvirem alguns ruídos.
e correrem para se esconder, enquanto observam um tigre zumbi vagando. Assim que acaba, a equipe sai, e de repente Lily atira na perna de Bond antes de amarrá-lo. Lily sabia que Bond se aproveitou das mulheres no acampamento e o trouxe para ser usado como uma oferenda para os zumbis da área, que os deixarão em paz se seguirem as regras. Autor. Equipe se esconde novamente, e observa como a rainha zumbi, Athena, chega para cheirar Bond antes de levá-lo embora, com a ajuda de outro zumbi para o Cassino Olympus. Agora a equipe pode continuar, sem saber que Zeus está observando de longe. Dentro do Olimpo, uma enorme horda de zumbis está ansiosa para se alimentar de Bond, mas eles recuam quando Zeus aparece. Depois de verificar a barriga de Athena, Zeus agarra Bond e morde seu braço antes de jogá-lo na horda. Então Zeus vai para outra sala onde mantém Jetta e mais duas mulheres, jogando uma delas contra uma parede. De volta à equipe, eles passam por um túnel cheio de corpos em decomposição. Também há um monte de zumbis hibernando, então Lily avisa os outros para não fazerem barulhos altos ou apontarem as luzes para seus olhos. Scott deixa pequenas luzes no chão para guiar o caminho e o grupo se move cuidadosamente ao redor dos zumbis, tomando cuidado para não tocá-los. Chambers faz Morten andar na frente dela porque ela não confia nele, e ele está tão irritado que muda a posição de uma luz de propósito. Quando Chambers segue nessa direção, ela acidentalmente esbarra em um zumbi e o acorda. Então ela silenciosamente esfaqueia sua cabeça para matá-lo. Infelizmente, isso também acorda mais dois zumbis. Então ela rapidamente os mata também com a mesma faca. Ela abaixa o último corpo lentamente no chão, sem perceber que um braço fica preso em algumas bandejas. Chambers dá apenas 2 passos antes que o braço do zumbi empurre acidentalmente as bandejas, fazendo barulho suficiente para acordar todos. Conforme Chambers abre fogo e esfaqueia qualquer zumbi que se aproxime demais, as criaturas na outra sala também acordam e o resto da equipe precisa começar a atirar também. Enquanto todos estão ocupados, Morten tranca a porta para manter Chambers atrás dela com os zumbis. Desesperada, Chambers pula pela janela para se reunir com a equipe, mas os zumbis a seguem e rapidamente a dominam. Mike tenta atirar em alguns, mas são muitos, e eles começam a comê-la, sem outra escolha. Mike atira no tanque de gasolina que carrega para acabar com sua dor e explodir todos os zumbis. A equipe consegue escapar do túnel com segurança e finalmente chega ao cassino, onde encontra alguns zumbis que matam rapidamente. Eles ficam chocados ao descobrir outro conjunto de plantas em uma mesa, o que significa que Tanaka fez outras equipes entrarem e morrerem por seu dinheiro, mas Morten nega saber qualquer coisa sobre isso. O grupo se divide com Morten e Lily fazendo uma verificação de perímetro. Pirons e Maria indo encontrar o helicóptero. Vanderoy e Mike escoltando Ludwig até o cofre. Scott e Kent indo até o gerador, enquanto trabalham para trazer de volta o poder. Scott e Kent finalmente se reconciliam após anos separados. Assim que o gerador estiver funcionando, o grupo de Ludwig pega o elevador até o subsolo, onde mais zumbis estão esperando, enquanto os outros abrem fogo. Ludwig é atacado por um zumbi e orgulhosamente mata sua primeira morte. Depois que todos os seus inimigos são derrotados, o trio descobre que os corpos da equipe anterior ainda estão lá, e eles não conseguiram passar pelas armadilhas que protegiam o cofre. No telhado, Pirons consegue ativar o helicóptero, mas ele quebra repentinamente e expele muita fumaça preta. Felizmente, Pirons também é mecânica e, depois de apagar a fumaça, ela começa a trabalhar para consertá-la. Enquanto isso, do lado de fora, Morten e Lily encontram Athena e seu guarda zumbi. Assim que Athena tenta ir atrás deles, Morten atira uma corda para capturá-la e então abre fogo contra o outro cara. O zumbi corre rápido e desvia de todas as balas antes de atacar Morten diretamente a ponto de dominá-lo. Então Lily tem que salvar Morten atirando no zumbi. Então Morten se senta em Athena e começa a decapitá-la lentamente, fazendo com que seu grito de morte seja ouvido por Zeus no cassino. Furioso, ele sai arrastando uma mulher com ele. Lily não entende por que Morten está sendo tão desagradável. Então ele explica que Tanaka e o governo pagarão muito dinheiro pela cabeça de um líder zumbi porque querem controlar seu próprio exército sem cérebro para vencer guerras. Depois que Morten coloca a cabeça em um saco, a dupla volta para dentro com os outros. No subsolo, Vanderoy e Mike explodem o portão do cofre e trazem um zumbi para usar como isca nas armadilhas. A criatura imediatamente se volta contra eles, então eles têm que atirar nela e trazer outra. Desta vez, eles colocam a mão no micro-ondas e a jogam na frente do cofre para que o zumbi siga o cheiro de carne. Conforme o zumbi caminha, todas as armadilhas são ativadas e o atacam, revelando dardos escondidos, armas de fogo e 2 paredes que saem para esmagar o zumbi até virar uma polpa. Do lado de fora, Zeus passa montado em um
cavalo zumbi e encontra o corpo de Athena. Ele verifica sua barriga e ruge de fúria antes de levá-la ao Olimpo, onde ele retira um feto zumbi ainda não nascido. Acontece que Athena estava grávida o tempo todo. Zeus apresenta o feto à horda, incitando-os a se vingar. No cassino, o resto da equipe assiste transmissão vertical e fica chocado ao saber que o lançamento da bomba nuclear foi adiado. Então agora eles só têm até o pôr do sol para pegar o dinheiro e fugir. Desesperado, o grupo vai até o subsolo para dizer a Ludwig para se apressar, mas ele retruca e diz para ficarem em silêncio para que ele possa trabalhar. O cofre tem um sistema complicado de 4 fechaduras, então Ludwig precisa ouvir cada pequeno movimento. Entrando por aquela porta, enquanto ele trabalha, Kent verifica a saída de emergência e finge trancá-la, mas na verdade ela usa uma mão de zumbi para deixá-la ligeiramente aberta. Depois de muita concentração, Ludwig finalmente abre o cofre e a equipe comemora ao começar a guardar todo o dinheiro nas sacolas. Enquanto todos estão distraídos, Kent foge pela saída de emergência e tem que se esconder dentro de um carro velho porque todos os zumbis, incluindo o tigre, estão correndo em direção ao cassino. Assim que a barra está limpa, Kent corre para o Olimpo para procurar Jetta. Segundos depois, os zumbis pegam o elevador para a sala do cofre e imediatamente matam Maria torcendo seu pescoço. Scott começa a lutar contra os zumbis, usando armas e uma faca para matá-los quando eles aparecerem. Alguns deles se movem rapidamente e oferecem uma luta justa, mas Scott nunca desiste e continua atacando para vingar Maria até que não haja mais zumbis. Eles podem ouvir mais zumbis lá em cima. Então a equipe sai pela saída de emergência. Ludwig e Vandeiro voltam ao cofre para pegar o dinheiro, e nesse momento mais zumbis chegam rompendo o teto do elevador. Então a dupla tem que abrir fogo. Os zumbis normais começam a cair, mas logo Zeus chega usando um capacete que o protege das balas. Vanderoy decide lutar corpo a corpo com Zeus, mas é rapidamente dominado e jogado ao redor, como um saco de batatas. Quando Zeus está prestes a morder Vanderoy, Ludwig atinge o zumbi por trás e empurra Vanderoy para dentro do cofre, fechando-o pouco antes de Zeus matá-lo. Enquanto isso, Morten sai primeiro e fecha a escotilha atrás dele, deixando a equipe para trás. Ele revela que Tanoka nunca quis o dinheiro e que a cabeça de Athena sempre foi o objetivo principal porque vale dezembro vezes o dinheiro do cofre. Os zumbis começam a se aproximar deles. Então enquanto Scott e Mike atiram em todas as criaturas à vista, Lele usa uma serra elétrica na parede para criar uma saída alternativa. Lá fora, Morten abre sua bolsa e descobre que não tem cabeça porque Lele a trocou por uma máquina de contar dinheiro. De repente, ele é encontrado pelo tigre, que o joga de um lado para o outro por um tempo antes de comer sua cabeça. De volta à equipe, Lele termina o buraco e eles saem da sala do cofre, chegando à área de jogo que está atualmente cheia de zumbis. Scott, Mike e Lele entram e começam a atirar como loucos, matando zumbis por toda a sala enquanto tentam se mover em direção ao outro elevador. Quando Scott fica sem balas, ele usa algumas mesas para se defender enquanto recarrega. Alguns zumbis conseguem se aproximar, mas Scott é forte o suficiente para combater-los antes de continuar atirando. Enquanto Scott corre pelas mesas para ganhar velocidade, 2 zumbis saltam sobre Mike e o derrubam para mordê-lo. Mike atira nos dois, mas também aceita que não tem futuro, então dá a Scott e Lele tempo para chegar ao elevador antes de ativar uma granada para derrubar todos os zumbis com ele. Quando Zeus chega a este andar também, ele lamenta a perda de seu povo. Logo Scott e Lele chegam ao telhado, mas Pindons ainda está tendo problemas para fazer o helicóptero funcionar. De repente, Zeus também aparece, e enquanto Scott abre fogo, Lele tira a cabeça ainda viva de Athena e ameaça atirar nela. Isso mantém Zeus afastado, então Lele diz a Scott para ir embora com Pindons. Assim que Scott está a bordo, o helicóptero finalmente decola e Lele o observa, então Zeus usa sua distração para jogar uma haste de metal e empalá-la na parede. Como vingança, Lele joga a cabeça de Athena no chão, onde ela se transforma em polpa com o impacto. Enquanto isso, quem vasculha o prédio do Olimpo, sem saber que o zumbi Bora ouviu. Eventualmente, ela encontra Jetta e outro refugiado e os três tentam partir juntos. Ao mesmo tempo, Pyrrhus deixa Scott no telhado do Olimpo e ele começa a procurar por sua filha. De repente, as mulheres são encontradas por Bont, que rapidamente mata a refugiada para se alimentar dela. Quem começa a atirar nele, e o barulho indica a posição de Scott. Depois de alguma luta, quem consegue atirar na cabeça de Bont, apenas para descobrir que Zeus e sua horda estão de volta. Os zumbis começam a perseguir as mulheres, que ficam encurraladas em um corredor. Bala por
Bala, quem consegue derrubar todos eles, exceto Zeus, cujo capacete ainda o protege. Quando quem tenta atirar no corpo dele, ela descobre que está sem balas. Zeus começa a correr em direção a ela. Mas nesse momento Scott chega e atira uma granada, fazendo o corredor explodir. Depois disso, Scott, Cade e Jetta sobem as escadas até o telhado, onde são apanhados por Pyros. Quando o helicóptero decola, Zeus aparece e dá um grande salto para subir a bordo também. Pyros faz o helicóptero virar repentinamente para tentar expulsar Zeus, mas ele se segura na borda e ataca novamente ao mesmo tempo em que Scar abre fogo. Uma briga segue na luta. Uma bala acidentalmente atinge Pyros. Ela perde o controle do helicóptero e quase bate na parede, mas se recupera bem. Há tempo de fazer o helicóptero voar para fora da cidade, pouco antes de a bomba nuclear ser finalmente lançada. Em apenas um segundo, a lendária cidade de Las Vegas explode. No esquecimento, Zeus continua a lutar contra Scott. Quebra seu braço, fazendo largar a arma. Kate encontra um extintor de incêndio e acerta Zeus com ele. Mas ele rapidamente se recupera e pula em Scott novamente, para mordê-lo no ombro. Isso dá a Scott tempo para recuperar sua arma e finalmente atirar na cabeça de Zeus. Naquele momento, a onda de choque da bomba nuclear os alcança e faz com que o helicóptero caia no chão, matando Pyros e Jetta. Kate sobrevive e encontra Scott, que revela ter conseguido roubar dinheiro suficiente para salvar os filhos de Jetta do acampamento. Chorando com todo o coração, Kate se despede de seu pai e atira nele antes que ele se torne um zumbi. Então ela sofre um colapso nervoso, enquanto o outro helicóptero chega para salvá-la. Nas ruínas de Las Vegas, Vanderoy emerge do cofre com muito dinheiro. Depois de vagar por um tempo, ele encontra um carro e vai até um aeroporto, onde aluga um avião particular. Logo ele está aproveitando sua nova vida chique com comida gourmet e bebidas caras. Então ele pede às aeromoças para brindar com ele. De repente, ele começa a sentir tontura e vai ao banheiro, onde descobre uma marca de mordida em seu braço enquanto o piloto anuncia que chegou à cidade do México.